Graça e paz a todos que estão aí do outro lado. Estamos chegando mais uma vez aí para dar continuidade aí sobre um assunto que nós iniciamos recente, se tratando do nascimento do menino Jesus. Agora em dezembro comemora o nascimento do menino Jesus. Mas nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, de acordo com os relatos históricos, o menino Jesus ele não nasceu no mês de dezembro. Se bem que aquilo que importa mesmo é que esse menino, que esse Senhor, possa estar nascendo nos corações daqueles que ainda não os receberam como Salvador suficiente de suas almas. Esse é o básico, esse é o que mais importa em toda essa história. Mas qual foi então o mês em que Jesus nasceu? Sendo que não foi em dezembro, então qual foi o mês? Por isso que eu gostaria de convidar você a ficar conosco até o término dessa reflexão, onde estaremos então chegando a uma conclusão. Nos dias de Jesus ali, a ministração do sacerdócio era cuidada por 12 sacerdotes em 24 turnos. E um ponto importante de nós olharmos atentamente, avaliarmos, é justamente quando nós entendemos qual era o turno que Zacarias pertencia, a qual nós já trouxemos à tona recentemente. Zacarias ele pertencia ao 8º turno, sendo ele da ordem de Abias. Então o turno dele era o 8º turno. Quando iniciava então o primeiro turno? O primeiro turno ele iniciava-se no mês de março, segundo o nosso calendário gregoriano. Sendo Zacarias do 8º turno, o 8º turno era exercido entre o final de junho e o início de julho. Esse é um ponto muito importante que nos ajudará a compreendermos melhor essa história. Como base eu vou estar lendo aqui em Lucas capítulo 1, versículo 24 e 26, a qual diz assim: E, depois daquele dia, Zacarias volta para casa após ministrar o sacerdócio no turno de Abias. Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A parte B aqui do texto, desses textos, está dizendo que após 6 meses de Isabel ter concebido João, Maria concebe Jesus. Quem era Zacarias? Zacarias ele foi sacerdote e ele era marido de Isabel. E Isabel ela não podia gerar, ela era estéril. Mas pela graça de Deus ela conseguiu gerar. E todos nós conhecemos a história. Veio então João Batista, o profeta, qual veio preparando o caminho para que o Senhor Jesus viesse logo depois, logo pela frente. Então, olhando para o ponto importante aqui, a qual Zacarias ele ministrava no 8º turno, e o 8º turno era o mês de junho ou julho, e após 6 meses Maria concebe também Jesus. Então, de junho a julho, 6 meses depois, nós vamos saber então e perceber que Maria ela concebeu Jesus em dezembro ou janeiro. Essa foi a data em que Maria também concebeu. Essa foi a data em que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, falando a respeito do menino Jesus gerado nela. Outro ponto importante de nós também olharmos e avaliarmos é o período de gestação de uma mulher. Qual é esse período? 9 meses, não é? Então, quando nós sabemos que de junho ou julho se passaram 6 meses para conceber e foi em dezembro ou janeiro, depois de dezembro ou janeiro nós contamos aí 9 meses e chegaremos a setembro ou outubro, a data em que Jesus nasceu.